Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende muito do horário que você esteja nos assistindo. E seja muito bem-vinda, da Nádia Cast. Olá, tudo Tudo bem? bom, Nádia? Como é que Tudo você bem? tá? Tudo jóia. Então, diz que temos uma convidada especial hoje, é isso? Hoje temos uma convidada especial. Eu não sei se essa convidada quer se apresentar. Quem é você? Helena. Nossa, só a Helena? Helena de Almeida. Helena de Almeida. Por acaso você é filha de alguém? De quem que você é filha? Daniel de Almeida. Que está bem aqui do meu lado. Aí, muito bom. Então, hoje, de surpresa, porque a Nádia não sabia de nada, que o mais eu gosto é isso, é de fazer surpresas, eu trouxe a minha filha Helena para participar do podcast, porque está na minha cabeça há alguns dias já para falar sobre bondade fundamental. E nada melhor do que uma criança para que a gente possa entender o que é essa bondade fundamental. Nádia, quando fala em bondade fundamental, o que vem à tua mente? É a bondade que a gente tem em essência? Bondade que a gente tem como essência. Bela resposta. Bela resposta. O que está dentro do nosso coração, mas que às vezes por condicionamentos ou até pela o que a sociedade impõe, a gente vai esquecendo, deixando de lado. Que talvez seja essa bondade que a gente tem quando criança. Perfeito, perfeito. Então, e por que eu trouxe hoje o tema bondade fundamental? Você já pensou como é que seria o mundo se você não acreditasse mais nos outros? Ou não acreditasse que as pessoas podem ser boas? Você imagina você não poder confiar em ninguém, porque essa pessoa ou ela é mal ou boa. Já pensou como seria a tua vida? Se você não tivesse pelo menos a esperança de que as pessoas podem mudar ou de que as coisas podem ser diferentes? A gente não ia evoluir. Porque para a gente evoluir como ser humano, como pessoas, a gente precisa de outras pessoas. Perfeito. E para a gente evoluir, a gente precisa ter essa relação de confiança, né? De Até quando de entrega. entrega, eu acredito que até quando, por exemplo, vai fazer a gente assiste nos filmes quando eles vão fazer um plano de assalto a um banco, né? A gente assistiu aquele seriado lá do Banco da Espanha. Isso. Eles confiavam entre eles, né? Então, Perfeito. assim, precisa ter a entrega, a confiança, esse relacionamento. A gente só evolui quando a gente se relaciona com as pessoas, porque é através dessa convivência que a gente aprende, né? A gente não precisa necessariamente aprender só pela dor, a gente passar pela dor, mas a gente pode aprender também quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta passando por aquilo e trazer experiência para nossa vida e evoluir. É isso mesmo. Então, pensar a bondade como algo fundamental poderia ser só um devaneio da nossa cabeça. Nossa, que legal que eles pensam assim, mas será que é verdade? Então, eu vou indicar para vocês que assistam um documentário chamado A Revolução do Altruísmo, que fala muito a respeito disso, dessa bondade inerente ao ser humano. E eu vou contar um pouquinho desse documentário, até para que você fique curioso em assistir e para que a gente possa trazer mais conteúdos, para que a gente possa trazer mais confirmações científicas para o que a gente está falando. Então, nesse documentário, ele fala que essa criança, ou toda criança, quando ela nasce, então, minha filha, quando você nasceu, até dos 6, 7, 8, 9 meses, você teve uma aprendizagem com o papai e com a mamãe, né? Só que dentro de você sempre teve uma essência. Lembra quando a gente vai na padaria e você vê alguma pessoa que está pedindo comida, qual é a primeira coisa que você pede pro papai para fazer? É ajudar e dar comida. Por que você pede isso? Porque é bom. Porque é uma coisa tua, você quer ajudar as pessoas. Eu vejo que você quer ajudar os amiguinhos, eu vejo que é inerente. Claro que eu e a mãe dela, a gente estimula muito isso nela, mas é dela, veio dela essa bondade. E nesse documentário, que é a Revolução do Altruísmo,
O que ele mostra? Ele mostra um bebezinho, e esse bebezinho está sendo estudado, está no colo da mãe, e eles pegam fantoches. Então pegam 2 fantoches, pegam um fantoche de um coelhinho e um fantoche de um lobinho, né? E daí eles pegam um coelhinho, e esse coelhinho vai lá e fica fazendo caretinha e brincando na frente da criança. Uma criança de 6 a 8 meses, ela fica só olhando aquele fantochezinho. Às vezes sorri, às vezes fica séria, mas ela tem uma reação quanto àquele estímulo. Aí depois aquele coelhinho sai, entra um lobinho. E o lobinho tá ali e a criança age do mesmo jeito. De repente, eles colocam os dois para interagir. O coelhinho e o lobinho, como fantoches na frente da criança. E de repente, o lobinho tá com uma madeirinha na mão. E o lobinho começa a bater no coelhinho. E a criança tá olhando toda aquela cena. Aí, saem os fantoches, a criança fica no colo da mãe, e eles entregam os 2 fantoches na mão da criança. Qual vocês acham que a criança escolhe? Coelho. O coelho. Ela não escolhe o que bateu. Ela escolhe o outro para ajudar. Então, foi uma forma deles começarem a provar que existe uma bondade que é fundamental a todo e qualquer ser humano. E essa pesquisa vai evoluindo. E a criança de 2 anos, por exemplo, dentro de uma sala, ela e a mãe, e um adulto entra com um monte de papéis em cima e uma caneta em cima dos papéis. E o adulto deixa a caneta cair no chão. E o adulto finge que não consegue pegar a caneta no chão. A criança, sem pensar, vai lá e pega a caneta e entrega para o adulto que ela não conhece. Então, a criança tem uma tendência a querer ajudar. É dela. Isso prova a bondade fundamental. Aí você vai me dizer, peraí, mas tem criança que nasce com uma maldade inerente? Pode até ser que tenha, pode. Eu não vou dizer que não, porque eu não vou afirmar que não. De um universo tão vasto como é a raça humana, né, Nádia? Então, eu posso dizer que pode ser que sim, mas a grande maioria é boa. A grande maioria vai tender a ajudar. Só que daí você vai me dizer, mas tem tanta gente que faz maldade nesse mundo, mesmo crianças? Aí vem o pulo do gato. Aí vem o X da questão. Esse mesmo experimento, olha que loucura, esse mesmo experimento do coelhinho e do lobinho, o que eles fizeram? Fizeram toda a mesma coisa, tudo de novo. Eles fizeram o coelhinho brincando na frente da criança, depois fizeram o lobinho brincando na frente da criança. Depois, eles fizeram o seguinte, o lobinho veio com uma balinha de goma na mão e deu para a criança. Aí a criança deu na mão da mãe, a mãe pegou e deu para a criança a balinha, a criança comeu a balinha. E repetiram a cena do lobinho batendo no coelhinho. Quem que a criança escolheu depois que o lobinho deu o doce para ela? Trocou a escolha. Ela trocou a escolha. Por quê? Porque ele deu algo de bom, ele deu uma recompensa. Isso, ele deu comida, ele fez a sobrevivência. Então, se tem um pai e uma mãe que são responsáveis pela sobrevivência da criança e eles dão exemplos ruins para a criança, ela vai pegar os exemplos ruins. Porque é quem alimenta. É o instinto de sobrevivência da criança. Fala mais forte do que a bondade. E daí essa bondade vai sendo encoberta pelos instintos. E também pela própria recompensa. Claro, que é uma recompensa. Não ela ganhou algo. Não, mas não só pelo fato de ser, por exemplo, a comida. Porque os pais, mesmo eles dando exemplos ruins, eles podem recompensar com brinquedo, com qualquer outra coisa que seja uma recompensa e agrade a criança. Isso. Você entende, por exemplo, quando eu falo para você que por que tanto brinquedo? Se você é uma criança maravilhosa e está aqui para ajudar as pessoas, você pode ter os brinquedos que você brinca normalmente. Mas o que o papai e a mamãe fazem com você quando você tem bastante brinquedo? A gente pede que você faça o quê? Vou falar aqui.
que você escolha um brinquedo e doe. Por quê? Porque tem muita gente que não tem brinquedo e tá passando fome. E daí você pode, de alguma forma, alegrar a vida dessas pessoas. Eu sempre falo pra mamãe que a gente pode pegar um saco e doar as coisas que eu não uso. Aí a gente fica andando na rua, se a gente achar um morador de rua, aí a gente leva comida e também brinquedinho. Muito bom, filha. Então, a bondade tem que ser estimulada desde pequeno. Ela tem que entender o ato, porque já é inerente a ela. Uhum. Só que tudo é treinável. Da mesma forma que você pode treinar o negativo, dando recompensas, como comida, como brinquedos, você pode treinar o positivo, fazendo com que ela se beneficie, porque é uma alegria ver a outra pessoa sorrir. Uhum. Você sente isso, Nádia, quando você doa para Sim. alguém? E eu acho que assim, né, Dani, principalmente hoje que a gente vê que os pais, até pela. A gente tá na era da tecnologia, da informação, então é muita coisa, você precisa trabalhar, e você tem filho, não sei o que, daí os pais falam, mas eu trabalho muito. Então, geralmente a gente vê as crianças ou no tablet ou no celular, é como se fosse uma recompensa. Mas mesmo precisando, tendo essa necessidade de ocupar o dia da criança, por exemplo, com alguma coisa educativa, você pode dar recompensas boas. Você, como pai, fala um pouquinho pra gente como é que é isso, porque você também trabalha, você também tem suas atividades. Hoje a Helena tá aqui, eu tava conversando com ela antes da gravação, ela tá de férias, então você também tem as mesmas queixas ou as mesmas atividades que os pais têm, você também tem. Como é que funciona isso? Então, a gente procura fazer com que ela cresça, porque criança na idade dela tem que brincar, em primeiro lugar, e aprender. Então a gente busca fazer com que ela brinque com as amiguinhas, com que ela se divirta, só que não é sempre que a gente consegue amigos para ela brincar, porque os amigos têm outros amigos e às vezes os amigos não se comunicam e aí ela fica à mercê de realmente estar assistindo uma televisão, estar vendo um tablet ou vendo um celular, mas que seja com tempo controlado e que seja conteúdo que seja bom para ela, né? E o mais importante é sempre que a mamãe sempre fala para você, o papai sempre fala: "Filha, o que você fez de bom hoje?" A gente sempre pergunta, né? "O que você fez de bom hoje?" E ela tem que me dizer uma coisa positiva. Porque se ela não fez nada de bom naquele dia, se ela não ajudou alguém, se ela não ajudou a Eva a postar a mesa, se ela não ajudou a Eva a arrumar os brinquedos, se ela não ajudou de alguma forma, ela precisa, antes de dormir, fazer algo para ajudar as pessoas. Porque é um treinamento, né, filha? E também, meu pai sempre pede para usar a minha imaginação, como ontem, quando eu fui na casa da Dara, a gente achou uma caixa e brincou, a gente fingiu que era a nossa casa. Aí tem que usar a imaginação em vez de ficar comprando brinquedo. Isso, Muito bom. porque você vai usar o teu melhor, é algo que já está dentro de você. Toda criança é muito tenrinha, muito jovenzinha, dos 2 até os 7 anos, eles são muito criativos. E muitas vezes nós tolimos isso. Porque você impede a criança de criar. Eu lembro, filha, que você brincava com uma garrafa PET. Você não dava bola para os outros brinquedos. Uma garrafa PET era o suficiente, porque ela fazia barulho, porque ela rolava, e você criava as coisas. Você na tua imaginação, criava um mundo em cima de uma garrafa PET. E quanto mais estímulos você tem na tua frente, você nem sabe com que brincar, porque tem muita coisa. Então, não compre seus filhos com brinquedo. Comprem seus filhos com amor, que não é nenhuma compra, né? Porque eu amo ela de paixão. E às vezes eu chego cansado, né? E o que você me pede toda noite? Que você me manda uma mensagem. Que você quer fazer o que com o pai? Assistir um filme. Porque você gosta de estar com o pai abraçadinha vendo um filme? É isso que vale. É isso que vale a pena. Então eu procuro, no meu máximo, tomar meu banho e sentar nem que seja um pouquinho, né, filha? Pra gente poder ver um filme. Porque logo depois ela tem que dormir, né, filha? E também, quando eu era pequena, quando eu ia nas lojas que tinham vários brinquedos, eu nem ligava. Eu só queria inventar um, não queria comprar um que já tá feito.
Eu gosto de inventar um. Muito bom, muito legal. bom. E só que na própria educação eu sei que é difícil. Eu estava comentando com uma aluna que hoje ela está com uma dor no braço esquerdo de ficar carregando o filho no colo. Eu falei, mas ele já caminha? Já. Então, deixa ele caminhar. Não, mas ele quer o meu colo. A Helena também. Quantas vezes ela não ergue os braços assim, quer que eu pegue ela no colo? O papai, para não acabar com a coluna dele, porque você é uma menina forte, Já tá tá grande. grande, tem uma musculatura legal já. O que eu faço? Eu sento no sofá e peço para você deitar no meu colo. Daí eu abraço ela. Porque se eu ficar pegando ela e carregando ela no colo o tempo inteiro, eu vou acabar com as minhas articulações. E é um peso vivo que está se mexendo. Então, falei para essa aluna, você tem que se acostumar. E a criança se acostuma com todo o estímulo que você der para ela. Ela acostuma. É o pai e a mãe que erram. É a gente que quer. E eu dei um exemplo para ela. Helena, você lembra, com 2 anos, você fez o quê? Você fez uma cirurgia com 2 anos? Fiz uma cirurgia no coração. Então você fez uma cirurgia cardíaca, né? Que foi um dos momentos mais tensos na vida do papai, sabia? O papai ficou muito tenso, porque eu fiquei com medo de perder você. Fiquei com medo que você pudesse ter morrido no centro cirúrgico, sabia? Também não precisa exagerar, né, pai? Mas o pai ficou com medo, porque o pai é humano e o pai ficou com medo. A gente não passou isso para você quando você estava lá no centro cirúrgico, mas o papai estava morrendo de medo. E daí, quando a gente está com medo, o que o pai ensina que você tem que fazer? Respira fundo Pôr a energia onde? nas pontas dos pés. Na planta dos pés. E como é que tem que estar a mente? Vazia. Vazia, limpa, porque daí o medo se dissipa, né? Aí a pergunta é, como a gente tem esse conhecimento da mente Ronin, quem que ensina isso para os seus filhos? Você não ensina, mas poderia. É algo que ele vai levar para a vida, porque ela estava aqui, ela não tem problema em enfrentar uma situação diferente. Lembra, ela chegou no Uber e falou assim, eu vou ter que ir várias vezes lá. Eu falei, por quê? Porque hoje é a primeira, pode ser que eu fique um pouco nervosa. E daí eu falei, e se você ficar nervosa, o que você faz? Respira fundo, energia na planta dos pés e mente vazia. E você tá assim agora. Mas você tá nervosa, Helena? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá mais tranquilo, né? Agora eu já tô me soltando. Então, mas não tá Isso. mostrando que tá nervosa. Que é o principal. É você fluir pela vida. Você não precisa ficar nervosa. Quando você enfrenta o medo e vai em frente, tudo que vem depois dele é maravilhoso. Mas o importante é que eu tô aqui, né? Claro. Exatamente. Claro que é. Você foi convidada, você aceitou e você tá aqui. Você tá aqui. Você aceitou o desafio. E daí, no ponto que você estava lá no centro cirúrgico, o pai teve medo e fez todo o trabalho e ultrapassou o medo, e você saiu do centro cirúrgico, olhou para mim e falou assim, cadê o meu PP, que é o teu bico? Lembra? Você tinha um PP. Aí o pai deu o teu PP. Eu falei, nossa, tá tudo bem. E deu tudo certo. Aí o que aconteceu? A partir daquele dia, ela dormia na cama dela. Só que a gente ficou com tanto medo de perder ela, que ela começou a dormir comigo e com a mãe dela. Uma compensação. A gente, mesmo tendo todo o conhecimento, a gente começou a compensar. Agora eu tô dormindo a noite inteira na minha cama. Quando meu pai vai trabalhar, ele me busca. E leva ela para deitar um pouquinho com a mãe dela no final do dia. O que acontece? O problema não é ela dormir na cama do pai e da mãe. O problema do pai e da mãe é que atrapalha o relacionamento entre o pai e a mãe. É o momento em que o pai e a mãe podem estar conversando coisas sobre o dia, podem estar namorando, podem estar curtindo estarem juntos. Só que se o filho está no meio, ele interfere o relacionamento. E vai além disso também, filha. Você tem uma energia de pureza muito grande. E essa energia começa a contaminar de forma positiva o casal. Eles ficam puros. Aí não se tocam mais, não se relacionam mais. Olha que loucura. E quando eles brigam, eu sempre começo a chorar e peço para eles pararem de brigar, porque eu não quero que eles se separem. Então, e acontece de a gente discutir, porque em todo relacionamento acontece algum tipo de coisinha que a gente tem que ajustar. Como eu falo, é só uma fase, depois passa. Isso. É isso mesmo. Entendeu? Então, isso acontece em toda a família.
Então, a gente tem que conversar, dialogar e mostrar que tudo pode ser feito quando você trabalha essa bondade interna, porque todos somos bons. E o que eu estou tentando mostrar com esse crescimento da Helena? Hoje a gente vem agora colocando ela na cama dela e trabalhando muito mais o nosso relacionamento, ajustando muito mais estarmos juntos e curtindo a presença um do outro, porque a criança ali atrapalha. Então, veja, o medo de perdê-la trouxe ela para algo que eu já sabia que não deveria acontecer. Eu sabia disso, mas eu toda noite buscava ela para vir dormir, porque é muito gostoso sentir o cheirinho dela e sentir o aconchego dela. Então, fala. Também, quando meu pai vai, quando ele chega, quando eu tinha 5 anos, ele já me buscava. Aí, agora, vai ser bem importante. Eu durmo na minha cama inteira, aí quando meu pai vai trabalhar, eu fico com a minha mãe. E Isso agora mesmo. você tem quantos anos? 6 anos. Muito bem. Tem 6 anos. Foi até tarde. Então, aí eu falei hoje para essa aluna. Ah, mas eu adoro ficar com ele no colo. Você adora, mas está acabando com o teu braço. Você não vai ter mais vida para frente depois com o braço lesionado. Exatamente. Então você vai compensando e compensando de alguma forma. Você quer a presença da criança, mas ela pode estar na sua vida de outras formas, caminhando ao teu lado, não no teu colo. Inclusive, é um processo, né, Nádia? Um dia ela rastejava no chão, um dia ela começou a engatinhar, começou a caminhar e um dia ela vai ser uma adulta. Eu preciso prepará-la para a vida. E aí, no caso dessa tua aluna, por exemplo, ela tá meio que passando a primeira dimensão, que é ela estar bem, porque o filho vai precisar sempre. Então, assim, se ela tem um problema, por exemplo, ela não tá cuidando da primeira dimensão, que é ela mesma. Ela tá passando por cima disso para poder dar atenção. E, na verdade, não é esse o objetivo. É você estar bem, não por questões de egoísmo, não, eu preciso olhar para mim. Não, é porque você precisa estar bem consigo para você poder dar para o seu filho, para sua família, para as pessoas que precisam. Isso mesmo. Esse é o princípio. Então, o que acontece? Entender essa bondade inerente nas crianças, que nós fomos um dia crianças e também nascemos. Inclusive, tem uma parte, não tem uma parte do próprio cristianismo que Cristo falava, que o céu é dos ignorantes e das criancinhas. Por que tem essas criancinhas? Porque eles nascem com uma pureza, eles nascem com essa bondade. Então, nós nascemos com essa bondade. E talvez o mundo, a sociedade, tenha, de alguma forma, corrompido essa bondade. Corrompido porque você precisou sobreviver. Mas a forma que nós encaramos e que eu vejo as pessoas, através da Mentorim, porque quando eu vejo que o outro tem algo bom dentro dele, mesmo que ele esteja fazendo um mal para mim, então a pessoa está trazendo algo para mim que não é tão boa para mim, mas eu sei que aquilo não é dela, aquilo foi imposta ou foi algo que de alguma forma afetou ela da infância até agora. Se eu penso assim, eu posso de alguma forma mais facilmente perdoá-la e mais facilmente aceitá-la, entendendo que um dia ela pode melhorar e pode ser uma pessoa melhor. E não é só porque você soltou o filho no chão que ele não vai gostar mais de você. Perfeito. Ele sempre vai estar no lado. Porque você ama o papai e a mamãe, sempre vai amar, independente do que acontece. Eu nunca vou desgrudar deles dois. Talvez um dia vá, filha, quando você for constituir a sua família, mas agora você está com a gente. Então, a importância disso. Não importa se um dia ela vê o pai discutindo com a mamãe, brigando um pouquinho. Não importa que um dia o pai seja um pouco mais duro com ela. Até porque ela precisa de regras e limites. Ela precisa crescer. E o crescimento a gente observou já que ele aprende, que ele se apresenta através da dor e do prazer. Então ela vai sentir dor, porque nem sempre ela vai ter o que ela quer. E ela vai sentir prazer quando ela está junto com os que ela ama e estão dando carinho para ela. Mas que isso é a vida. Só que o amor vai além disso. Porque ela não deixa de amar porque ela sentiu dor. Eu até lembro na minha apresentação do Larissa, do Braz e das mães,
Lembra, pai? Quero que eu lembro. Quando eu tava te procurando, aí eu achei que... Eu pensei que você não tinha visto. Que você não tinha ido lá pra me assistir. Só que daí, eu Você achei me enxergou. E daí, o que você fez? Fui correndo e te abracei. Você ficou feliz. Então, veja, ela foi exposta. Eu lembro que quando ela foi fazer a primeira apresentação de ginástica rítmica, foi muito linda, filho. Ela foi fazer a apresentação no carro, eu tô nervosa, tô com um friozinho na boca do estômago. Falei, ok, respira fundo, energia na planta do pé, mente vazia e faz o que você ensaiou para fazer. Só isso. E se eu errar? Não tem problema. Você vai tentar fazer sempre melhor, mas não importa errar. Entenda, filha? Você só tem que fazer o que deve ser feito. O importante não é errar, o importante é se apresentar. É fazer o que deve ser Isso. feito. É ir além do medo. E você se apresentou, fez muito bem, o pai adorou, e daí depois você estava procurando o pai e a mãe onde é que eles estavam. Porque era importante para você que a gente estivesse olhando. Então olha como é importante você estar presente em momentos importantes na vida do seu filho. É isso que ela vai guardar, né, na memória dela. É isso que ela leva, é isso que É. o teu filho leva para frente. Então, compartilhe momentos de bondade. Fortaleçam esses momentos de bondade na vida dos seus filhos. Estimulem os seus momentos de bondade. Seja bom. Se você não fez alguma coisa bom durante o dia, faça algo bom. Ajudando alguém, dando ouvidos para alguém, mesmo sem ganhar dinheiro em troca. Isso que eu estou dizendo. A bondade vem disso. A bondade, ela não requer que algo te seja dado para que você seja bom. Você só é bom. Eu conto sempre uma história de uma pessoa que chegou. Eu fui na farmácia comprar medicamentos e um rapaz chegou pedindo com uma receita que eu desse fralda e algumas coisas para ele. Eu peguei a receita, fui até o balcão e dei para a moça: eu quero isso aqui também. Ela falou: foi aquele rapaz ali fora que pediu para você? Falei: foi. Daí ela falou: ele faz isso sempre. Ele sai daqui, vai vender as tuas fraldas e vai tomar cachaça depois. Eu continuei olhando para ela e falei: moça, me veja as fraldas. Ela: o senhor não escutou? Falei: sim, eu escutei. Eu escuto bem. E vai levar mesmo assim? Sim. Eu peguei as fraldas, dei para ele e falei: eu estou fazendo isso com todo o amor do meu coração. O que você vai fazer com isso não é responsabilidade minha, é sua. Eu estou agindo seguindo o Dharma. Se você quiser vender isso, fazer outra coisa, você pode fazer. O que você vai fazer Não com as é um fraldas problema meu, é um problema seu. Então, faça de coração sem esperar que aquilo vai dar certo ou não. É isso que eu faço com ela. Eu não espero dela que ela seja uma médica, uma bombeira, uma policial. Eu não espero nada dela. Eu não espero que ela seja uma palestrante, que ela grave podcast. Eu não espero nada de você, filha. Sabe só o que eu espero de você? Que você ame as pessoas e ajude as pessoas. Só isso. Quando eu achei nos negócios do meu pai, na gaveta, lá, uma foto da gente, quando eu era bebê, no meio, o papai desse lado e a mamãe desse. Aí eu falei: tempos bons. Tempos bons, que são tempos que ficam, né, filha? Que ficam na imaginação boa. Na cabeça, na imaginação, no sonho, em tudo. Então, esse é o ponto-chave. E quando eu consigo treinar a minha bondade, treinar a bondade nos meus filhos, o mundo se torna um mundo melhor. Primeiro porque eu vejo no outro, apesar de qualquer coisa que ele possa estar fazendo comigo, eu vejo, cara, existe bondade ali. Então eu não posso julgá-lo, criticá-lo ou reclamar do que ele está fazendo. Dani, sabe, a gente falando um pouquinho sobre isso, sabe que eu vejo muito assim, às vezes, né, na própria empresa, com as pessoas, assim, na convivência do dia a dia, a gente vê que um pouco disso, da bondade fundamental que a gente vê nas pessoas, porque existe. E às vezes, claro, existem alguns problemas do dia a dia e nem todo mundo
passou ou teve durante a infância esse amor que você tá aqui demonstrando com a Helena. Nem talvez a gente não teve isso, mas não porque os nossos pais não nos amaram, mas porque eram tempos difíceis, eles precisavam trabalhar. E às vezes eu vejo as pessoas falam, mas fulano não fez isso, me tratou assim, assim, assado. E eu sempre tento falar assim, calma, mas vê o que você pode dar. Porque amor é isso, a gente já falou aqui, é a gente dar pro outro sem esperar receber nada em troca. Mas na maioria das vezes a gente quer receber algo, nós somos humanos, a gente quer que a pessoa nos dê. E aí, até eu passei por uma experiência esses dias que eu falei, mas você sabe o que aquela pessoa passou, o que ela tá passando na casa dela, com os filhos, com a família? Talvez ela esteja passando por um problema difícil e ela nem sabe como retribuir isso, como dar isso. Então, na maioria dos dias, assim, eu vejo que é sempre a gente querendo. E não tô nem falando dos outros, tô falando até de mim. Você espera receber. E essa bondade que você fala que vê é porque existe. Mas às vezes aquela pessoa que você está vendo a bondade, ela não sabe como transmitir isso porque ela não teve isso. Ela passou por momentos difíceis, ela não foi amada, ela não demonstraram o amor. E aí vai criando essas cascas que a gente fala aqui. A pessoa vai ficando dura, vai ficando, né, remói muito as coisas do passado e não consegue transmitir esse amor. E sofre. E sofre. Daí vem o sofrimento. A pessoa tem um sofrimento porque ela não consegue corresponder ao que os outros esperam dela. Então, os outros esperam e você não consegue corresponder. Do contrário, o que a gente está tentando mostrar para as pessoas é que elas devem buscar um caminho, primeiro, de autoconhecimento. Quando você busca o caminho interno, que é o caminho do coração, o caminho de realmente saber quem você realmente é. Se você é esse espírito de luz, em evolução e crescimento, puro amor, pureza, bondade, sabedoria, nos pequenos atos, nas pequenas coisas que eles fazem, se você entender e compreender que isso existe e que a gente pode estimular isso de alguma forma e que a gente deve buscar dentro da gente isso novamente, essa centelha, esse resquício, para que aos poucos a nossa vida volte a ser essa vida que essas crianças, tipo a Helena, leva. Porque eu sempre pergunto para ela, filha, você é feliz? E você é feliz com muito ou com pouco? Com tudo. Com tudo. Com o que você porque tem. Não importa o que é muito ou o que é pouco. Olha, ela pensou porque muito ou pouco. Não faz sentido a palavra muito ou pouco para ela. Com tudo. Tudo te faz feliz. Também, a Pietra, a gente é minha amiga da escola. Então manda um beijo pra Pietra. Fala, Pietra, um beijo oi, pra Pietra. você. Oi. Ficou com vergonha agora, porque a Pietra pode estar assistindo você. Mas também, Fala aqui, a Pietra, quando eu tava na escola, a gente achou um tatu-bola, bem pequenininho. Aí, a Pietra pegou lá e jogou pela janela. A janela é bem alta pro tatu-bola, né? Aí, não é só porque ela fez o mal pra um tatu-bola que eu vou julgar ela. Exatamente. Não é porque o tatu-bola foi jogado do... Mas aí você falou pra ela, poxa, por que você jogou o tatu-bola? Não, eu falei assim, Pietra. Tipo, assim, Pietra, por que você jogou o tatu-bola? Tipo, eu queria jogar pra lá. Mas não precisava, falei, né? Não precisava. Deixa ele ali, chama a professora, que ela vai lá pega o tatu-bola na mão, leva lá pra fora e coloca no chão. É muito mais prático assim. E não machuca o tatu-bola, né? Lembra que você me perguntou uma coisa? Eu adoro quando você me pergunta. Um dia ela chegou assim, pai, por que mosquito existe? Inclusive você tá cheio de picada, né? Ela perguntou, por que mosquito existe? Eu falei, porque o mosquito precisa existir. Também. Porque ele faz parte da natureza. Ele alimenta as aranhas. E o que mais? Além das aranhas, o que mais que o mosquito é alimento de qual outro bicho? Aranhas, sapos, baratas, formigas.
Ou seja, é uma Uma cadeia. cadeia. É uma cadeia que existe. Os insetos, eles existem por algo que acontece aqui. Então, para que a gente não seja picado por mosquito, é só a gente manter a janela fechada e deixar eles lá fora, na natureza. E quando a gente vai para a natureza, você passa o que na pele sempre? Repelente. Isso. Para quê? Para evitar que eles piquem você. Para isso não Como? precisar matá-los, né? Quando eu fui num negócio da minha escola, num passeio, a gente foi num bosque, uma floresta. A gente conhecia uma aranha, vários bichos. Lá tinha um monte, mais um monte de pernilongo. A minha mãe mandou um repelente. Aí você passou. Eu passei, só que aquele repelente, nossa, aquele azul repelente é muito fraquinho. Será que ela gosta de falar? E daí os bichos te picaram? Não, é porque eu não lembro qual repelente que a Eva colocou. Não precisa nem falar agora para a gente não dar spoiler de marca, nada, a gente não precisa, né? É, porque eles A não gente estão é patrocinando a Ninguém tá gente. patrocinando a gente, então, né? Não vamos falar sobre eles. Mas que legal, filha. Então, voltando ao nosso o papo da bondade, né? Então, é interessante, porque tudo que a gente faz através dos treinamentos e práticas da mente Ronin é para que a gente resgate isso. O caminho do coração é o caminho de localizar essa bondade para que essa bondade interna possa ser demonstrada através das virtudes. Então, uma virtude, ela tem um cerne na bondade. Porque Platão já falava, né? Platão falava do bom, belo e justo. Então, a bondade, ela é algo, é um arquétipo do bom, ser bom, ter uma bondade, ser bom com as pessoas, ajudar. E depois, um dia a gente pode até falar sobre o belo e o justo, que compõem esse trio de Platão, que é um trio que, de alguma forma, traz uma retidão, traz uma moralidade. Porque se você é bom com as pessoas, você tende a ser moral, tende a ser reto. Você não quer fazer o mal para o outro. Então você tende a ter um caminho sempre do reto. Do reto. Então, se você não quer fazer o mal para sua esposa, você não vai traí-la. Você vai sempre manter aquela pessoa do teu lado. E se o relacionamento não está bom hoje, você vai fazer algo para que ele fique bom. Porque se eu ficar esperando sempre que o outro mude, de novo a gente cai nisso. De novo né? cai nisso. É. Sempre do outro. Então, faça a tua parte. E quando você faz a tua parte sem esperar algo em troca, aí que a magia acontece. Sim. A magia acontece nisso, Nath. Dani, e você... A gente estava falando dessa bondade que existe no ser humano. E às vezes as pessoas que estão escutando a gente podem falar assim, mas como que eu vou, né? Eu tive toda uma vida, como que eu vou resgatar isso? Você acha que o auto-perdão está relacionado a isso? Começa assim. Porque quando eu falo de auto-perdão, quando a gente fala de auto-perdão, você tem que perdoar o que aconteceu para trás com você. Você tem que primeiro entender racionalmente tudo que houve. Porque colocar a culpa nos outros, ou a culpa em você mesmo por não ter, nossa, se eu tivesse feito aquilo lá atrás, você não estava pronto para fazer aquilo lá atrás. Mas hoje você pode ficar pronto. Como? Primeiro entendendo o que aconteceu, se perdoando, matando a vítima e começando a ser uma pessoa diferente a partir do agora, desse momento que você está escutando. Porque quando você passa a se perdoar, matando vítima, você passa a deixar com que algo que existe em você, que é uma luz, porque Glauco, quando o Glauco tirou a casquinha, que a luz saiu do braço de Glauco, simplesmente o que saiu dele foi bondade. Isso é a bondade. O espírito é bondoso. O espírito é luz. Isso é luz. Então, deixar com que o teu coração te guie para o caminho da luz é isso. O caminho do coração por que o caminho do coração? Porque você precisa trabalhar através dos teus sentimentos mais nobres, amor e bondade, que já existem dentro de você.
É um caminho de ir em direção a você mesmo. Então, sentir a bondade. Eu sou uma pessoa boa e eu me amo. Olha que legal. Então, se eu sou uma pessoa boa e me amo, eu tenho que dar para mim algo bom sem esperar nada em troca. Então, eu vou fazer uma dieta ou vou comer certo porque é bom para mim. Só que eu não vou esperar emagrecer com isso. Vai acontecer porque tem que acontecer. Uhum. Mas eu espero o melhor para mim. Então, olha a diferença. É um caminho interno, aí depois que eu traço esse caminho interno e as coisas começam a acontecer, daí o caminho externo começa a se abrir. E daí eu começo a dar para os outros sem esperar nada de troca. E de repente, quando você vê, o universo está te enchendo de presentes. Porque você não quis nada em troca. Mas, por não querer nada em troca, tudo lhe será dado por acréscimo. Não porque você quer, mas porque você merece. É o merecimento. O atleta treina, é reto, come certo, é honesto, é moral, faz tudo certinho com a família, cria bem os filhos, do jeito que ele pode, dá o seu melhor, vai lá e ganha. E com a vitória vem muitas coisas. Eu escutei uma frase ontem de algo que eu estava ouvindo no carro, que é: eu queria ser feliz, descobri que precisava servir, mas servindo eu descobri que eu posso ser feliz. Então é sempre o caminho de servir, de fazer sem esperar nada em troca. Isso. E eu acho que esse caminho do auto-perdão também é o que a gente escuta sempre do próprio Akbar, que é: ainda dá tempo. Sempre então dá tempo. nunca é tarde pra gente fazer Nunca. esse caminho de olhar pra dentro, de se perdoar, de querer fazer diferente daqui pra frente, né? Perfeito. E é importante você falar disso porque tem muitas pessoas que se doam para outras pessoas. Isso é muito bonito. Mas não adianta você se doar para outra pessoa se você não fez o caminho interno antes. Senão vai ser sempre uma fuga. Você vai fazer pelos outros porque você não quer olhar para dentro de você. Então o caminho das 9 dimensões, ele precisa ser percorrido. Primeiro o eu. O eu. Que é a primeira dimensão. Primeira dimensão. Você precisa olhar para você. Não de forma egoísta. Mas olhar para você. Se trabalhar primeiro. Começar a ler, refletir, pensar, ser uma pessoa melhor para você. Trazer a bondade para você. Para depois externar isso. O exemplo que a gente sempre usa na primeira dimensão é o exemplo do avião, né? O que a aeromoça fala quando você ela faz a dinâmica lá das máscaras, né? Primeiro você coloca a máscara em você e depois você ajuda a pessoa que está do seu lado. Isso. Porque se você não colocar a máscara em você, já era. Você não vai conseguir ajudar ninguém, nem você. Então, por isso é tão importante a primeira dimensão. Perfeito. É um princípio inicial e básico. Então, hoje foi um início para que a gente possa falar mais sobre bondade fundamental. Isso é só o início. Eu preciso que vocês, nesse primeiro momento, reflitam sobre isso. O quão bom você é. Faça um exercício de meditar em cima das tuas virtudes, das tuas bondades. O quão bom você é para você e o quão você é para o mundo. Fica esse exercício, Nádia, para que as pessoas possam treinar e começar a se enxergar um pouco mais luz e menos escuridão. Filha, vem dar um tchau para as pessoas. Ela tá louca para ir no banheiro. A nossa convidada foi embora. Ela foi embora, tá louca para ir no banheiro. Dá um tchau para as pessoas. Tchau, eu já volto. Tchau, pessoal. Ela vai no banheiro. Valeu, Dani. Nádia. Obrigada, Helena. Um beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau.